Há um pedaço do planeta que quase ninguém conhece de verdade. Um território tão vasto que poderia abrigar todos os países da Europa e ainda sobraria espaço. Mas não há cidades, nem fronteiras, nem turismo livre. Somente silêncio. Um silêncio que ecoa entre montanhas de gelo e segredos que jamais deveriam ser descobertos. Lá, bússolas enlouquecem. Aviões desviam de rotas misteriosamente proibidas e documentos oficiais permanecem trancados há mais de meio século. O nome desse lugar é Antártida, e o que foi encontrado sob o gelo pode mudar para sempre o que acreditamos sobre a Terra e sobre nós mesmos. Prepare-se para uma jornada onde ciência, geopolítica e mistério se encontram. Inscreva-se em Mistérios e Curiosidades e descubra comigo o que o mundo preferiu esconder. Há um lugar no planeta onde o tempo parece ter parado. Um território envolto em gelo, ventos cortantes e segredos que o mundo nunca pôde ver por completo. A Antártida. Durante séculos, esse continente foi apenas um ponto branco nos mapas, uma imensidão desconhecida. Mas por trás desse vazio gelado, existe uma das regiões mais controladas da Terra. Nenhum outro local tem tantas restrições de acesso, nem tamanha presença militar velada, sob a aparência de pesquisa científica. Tudo começou no início do século XX, quando as grandes potências perceberam que a Antártida poderia esconder riquezas minerais inimagináveis, petróleo, gás natural e até minérios raros. Expedições foram organizadas por britânicos, alemães, americanos e soviéticos, cada um buscando não apenas ciência, mas poder. Um dos momentos mais misteriosos ocorreu durante a Operação High Jump, em 1946. Liderada pelos Estados Unidos, ela envolveu mais de 13 navios, 4.000 homens e dezenas de aviões. Oficialmente, seria uma missão de reconhecimento e treinamento em clima extremo. Mas muitos pesquisadores afirmam que havia algo mais, uma corrida por informações e controle territorial. Os arquivos sobre o real objetivo da missão ainda permanecem parcialmente secretos. E há um detalhe curioso. Poucas semanas após o término da operação, o comandante Richard Byrd declarou em uma entrevista que os Estados Unidos deveriam se preparar para enfrentar uma nova ameaça vinda das regiões polares. A frase nunca foi explicada e nunca mais repetida. Se você gosta desse tipo de revelação sobre lugares que o mundo prefere esconder, inscreva-se agora em Mistérios e Curiosidades. Aqui você vai entender o que há por trás do que nunca é dito. Em 1959, algo sem precedentes aconteceu. 12 países assinaram o Tratado da Antártida, um acordo que proibia atividades militares, testes de armas e exploração comercial na região. O tratado determinava que o continente seria usado apenas para pesquisa científica e cooperação internacional. Mas o que parecia um gesto de paz também levantou suspeitas, porque as potências que disputavam cada pedaço do planeta decidiram de repente deixar uma região inteira neutra. Alguns diplomatas da época afirmam que o tratado serviu para encobrir descobertas que não poderiam ser divulgadas. Amostras de meteoritos, bactérias desconhecidas e até indícios de formas de vida subterrâneas foram citados em documentos confidenciais. A NASA e a Rússia mantêm estações de pesquisa que se aprofundam em lagos subglaciais isolados há milhões de anos. Um deles, o Lago Vostok, fica a 4 quilômetros sob o gelo e possui uma composição biológica diferente de tudo que já foi encontrado. Em 2012, cientistas russos conseguiram perfurar a camada de gelo e coletar amostras. O resultado? Organismos que não pertenciam a nenhuma categoria conhecida. É claro que os dados completos nunca foram divulgados. Se você acredita que o mundo ainda esconde verdades que não suportam a luz do dia, deixe seu like e continue conosco. Há muito mais por trás dessa história. Nos últimos anos, imagens de satélite revelaram estruturas estranhas sob as camadas geladas da Antártida. Formações que lembram cidades, túneis e construções artificiais. Embora as agências espaciais afirmem que são apenas anomalias geológicas, a simetria e o padrão de algumas dessas formações desafiam explicações simples. Além disso, há o enigma do Polo Sul magnético. Ele está se deslocando a uma velocidade cada vez maior, fenômeno que muitos cientistas relacionam a mudanças naturais do campo magnético terrestre
mas que também levanta teorias sobre interferências de fontes subterrâneas. Expedições recentes descobriram cavernas com temperaturas acima de 20 graus Celsius, um contraste absurdo com o frio extremo da superfície. Nessas cavernas, há indícios de vegetação e vida microbiana, algo que sugere a existência de ecossistemas completamente isolados do resto do planeta por milhões de anos. Os cientistas afirmam que a Antártida pode conter registros do passado da Terra e talvez das suas civilizações pré-históricas. Mas, curiosamente, boa parte dos resultados dessas pesquisas nunca é publicada. Se você quer entender como esses mistérios podem mudar a história da humanidade, siga o canal Mistérios e Curiosidades. Aqui, nada é mostrado por acaso. Com o derretimento das calotas polares, regiões antes inacessíveis da Antártida estão sendo lentamente expostas. Satélites já captaram áreas de solo livre de gelo e formações que lembram ruínas antigas. As potências mundiais intensificaram a presença de bases científicas, mas algumas têm características bem diferentes: cercas, antenas de longo alcance, restrições de sobrevoo e até patrulhamento aéreo. Nos bastidores, fala-se sobre novas disputas por território e recursos. Empresas multinacionais de energia pressionam para revisar o tratado, argumentando que os recursos da Antártida pertencem à humanidade. Mas, na prática, o que está em jogo é controle, e o controle raramente é compartilhado. Há quem diga que o verdadeiro mistério da Antártida não está no gelo, mas no que se tenta esconder por trás dele, e que o continente proibido talvez guarde respostas sobre a origem e o destino da nossa própria espécie. E você? Acredita que o mundo já está pronto para saber toda a verdade sobre o que existe sob o gelo da Antártida? Inscreva-se no Mistérios e Curiosidades e continue explorando comigo o que o planeta insiste em manter em silêncio. O que você ouviu até aqui não é ficção. É a soma de registros, documentos e testemunhos que, quando reunidos, formam um mosaico perturbador, o retrato de um continente que o mundo inteiro finge não ver. A Antártida, o lugar mais isolado do planeta, não é apenas uma imensidão de gelo. É o espelho de tudo o que foi escondido. Por décadas, cientistas, militares e diplomatas assinaram tratados, prometeram cooperação e juraram que aquele território seria apenas um santuário para a pesquisa e a paz. Mas por trás das promessas havia algo maior. A cada expedição, novas descobertas surgiam, e em seguida eram rapidamente silenciadas. Rastros de antigas construções sob o gelo, sinais magnéticos impossíveis de explicar, e áreas que satélites civis simplesmente não conseguem registrar com clareza. O mais inquietante é perceber que tudo isso sempre esteve diante de nós. Cada restrição de acesso, cada zona proibida, cada versão oficial, tudo aponta para o mesmo objetivo: manter o continente mais misterioso do mundo sob controle. O Tratado da Antártida, assinado em meio à Guerra Fria, foi vendido ao público como um pacto de paz, mas há quem diga que ele foi na verdade um pacto de silêncio, um acordo entre potências que decidiram esconder o que realmente existe sob as camadas de gelo mais antigas da Terra. Relatórios de observadores e documentos militares liberados décadas depois indicam movimentações incomuns, bases instaladas em locais improváveis, rotas aéreas secretas e comunicações codificadas entre países que, em teoria, jamais colaborariam. A verdade é que o que se esconde na Antártida desperta o interesse das maiores nações, das empresas mais poderosas e de pessoas que jamais aparecerão diante das câmeras. Mas o mistério vai além da geopolítica. Existe algo quase espiritual naquela solidão branca. Cientistas relatam ruídos subterrâneos, vibrações inexplicáveis, ecos que parecem vir das profundezas da Terra. Muitos acreditam que o continente guarda segredos sobre o próprio passado da humanidade. Vestígios de civilizações que viveram muito antes do que a história oficial permite reconhecer. Outros veem ali o berço de tecnologias antigas, esquecidas ou proibidas. Quando analisamos os mapas antigos, encontramos detalhes inquietantes. Representações da Antártida sem gelo, com montanhas, rios e cidades desenhadas por civilizações que, supostamente, nunca poderiam tê-la conhecido. Coincidência, talvez, mas a história nos ensinou que as maiores verdades
quase sempre nascem disfarçadas de lenda. E é nesse ponto que o silêncio das potências se torna ensurdecedor. Nenhum governo admite o que acontece de fato nas zonas restritas do continente. Nenhuma imagem de satélite de alta resolução é publicada sem passar por filtros. Nenhuma reportagem independente consegue chegar longe demais. E quando alguém tenta, simplesmente desaparece das manchetes. Pense nisso. Por que tanto interesse em um lugar onde supostamente não há nada além de gelo e vento? Por que tantos países mantêm presença militar constante em uma área livre de conflitos? E o mais intrigante, o que há sob as espessas camadas de gelo que parece tão importante esconder? Você está assistindo ao canal Mistérios e Curiosidades, e se chegou até aqui, é porque sabe que o mundo é muito maior e muito mais obscuro do que as versões que nos contam. Se gosta de conhecer o que poucos ousam investigar, inscreva-se e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos, onde continuaremos revelando o que muitos preferem manter nas sombras. Alguns especialistas acreditam que a Antártida guarda a chave para compreender o passado e o futuro da Terra. Há estudos que indicam a existência de crateras gigantes, capazes de abrigar lagos subterrâneos com vida isolada há milhões de anos. Outros afirmam que ali estão escondidos meteoritos raros, restos de civilizações perdidas, ou mesmo bases de pesquisa que funcionam fora de qualquer controle internacional. Tudo isso documentado, mas raramente divulgado. O que parece ficção científica pode ser, na verdade, a face oculta da nossa própria história. Afinal, o que é mais fácil? Admitir que há segredos sendo protegidos a qualquer custo ou aceitar que simplesmente não queremos saber a verdade? O ser humano teme o desconhecido, mas depende dele para continuar avançando. E é nesse limiar que a Antártida se mantém, entre a ciência e o sagrado, entre a realidade e o impossível. A cada ano, novas proibições são impostas. Acesso limitado, rotas de voo restritas, fiscalizações aumentadas. O argumento é sempre o mesmo: proteção ambiental, segurança científica, preservação. Mas há um padrão em toda a narrativa oficial. Quanto mais se tenta proteger algo, mais evidente se torna que há algo a esconder. O continente gelado continua imóvel, silencioso, observando de longe a disputa dos homens. Talvez um dia o gelo se quebre, não apenas pela força do clima, mas pelo peso das verdades enterradas sob ele. Quando isso acontecer, o mundo descobrirá que o verdadeiro mistério nunca esteve nas estrelas, mas nos próprios limites da Terra. E quando esse dia chegar, talvez percebamos que o que chamamos de mito sempre foi apenas um fragmento de uma verdade muito maior. A Antártida é mais do que um deserto branco. É o último espelho daquilo que fomos, e talvez daquilo que ainda possamos ser. Se você acredita que o público merece saber o que há por trás dos muros de silêncio, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário, diga o que pensa e mostre que ainda há quem questione, quem observe, quem busque entender. O conhecimento é o primeiro passo para romper qualquer segredo. Você está no Mistérios e Curiosidades, onde cada fato escondido ganha voz, e cada silêncio do mundo se transforma em revelação.